Tudo bem, galera? Bem-vindos a mais um programa Casamento Sem Crise. Esse é o programa para todos aqueles que buscam ter um casamento melhor, que buscam viver melhor nas suas relações e não ter mais crise no casamento. Mas, Sampa, é possível ter uma relação sem crise? Eu quero dizer para você que sim, é possível. Eu e Sandra já estamos casados há 24 anos. Não quero dizer para você que trilhar este caminho de ter um casamento sem crise tenha sido fácil, mas nós descobrimos, não agora, né, quer dizer, não no início, mas nos últimos anos, que é possível sim viver sem crise, e é por isso que nós fizemos esse programa, para poder compartilhar isso com vocês, ok? E o tema de hoje, ele trata das emoções no casamento. Todas as pessoas nas suas relações conjugais, de alguma forma, são cometidos por uma emoção. São tomados nos diversos momentos do relacionamento por uma emoção. Seja uma emoção de amor, às vezes de tristeza, né? A gente está num momento no qual o Covid tem impactado as nossas vidas e que a tristeza é uma emoção muito presente, o medo é uma emoção muito presente e, às vezes, as emoções nesta fase de alegria, de amor e de gratidão não estão tão presentes. E essas emoções, a verdade é que muitas vezes nos atrapalham, nos tiram do sério, nos tornam reativos, reativas, pessimistas, assim como também nos ajudam quando a gente sabe trabalhar com elas. Antes de nós falarmos em como usar melhor as emoções e como lidar com as emoções, é importante que vocês entendam o significado das emoções, o que cada emoção quer dizer para você, como que ela funciona em você. E é a isso que nós dedicaremos o episódio de hoje do Casamento Sem Crise para você, tá bom? Então, bora lá. Para simplificar todo o tema, eu vou dividir as emoções do ser humano em 6 emoções básicas. Que emoções são essas? Medo, tristeza, raiva, alegria, amor e gratidão. Então, a gente tem medo, tristeza, raiva, alegria, amor e gratidão. Algumas pessoas dizem que, olha, a emoção do medo é uma emoção ruim. Eu não queria ter medo. Ah, tristeza, não, Deus me livre. Eu não sou uma pessoa triste, tenho raiva de quem é triste. Ou então, nossa, e aquelas pessoas que só reclamam e que, sabe, ou então que são estouradas, também são reativas, também não gosto. Pois é, mas o que eu quero te dizer é que algumas emoções que as pessoas acham que são boas, como a alegria, às vezes te atrapalha. Como o amor, às vezes pode estragar a sua vida. A única que eu não tenho que falar é a respeito da gratidão. Eu não tenho que falar negativamente, né? A gratidão, essa é uma emoção que ela, quanto mais você tiver, melhor. Mas vamos começar então por essas emoções que as pessoas dizem que são emoções ruins, que são. Primeiro, vamos falar de medo. Gente, medo é uma emoção super importante que nós temos. Por qual motivo? Se não fosse o medo, talvez a gente fizesse muitas besteiras e você que está me acompanhando agora não tivesse mais vivo ou viva. O medo, gente, ele é um alerta importantíssimo para a gente. Ele é ruim quando ele nos paralisa, né? Quando ele é exacerbado. Mas, de um modo geral, o medo ele é fundamental. Imagina o seguinte, se você olha à tua frente, um mar cheio de tubarões, né? E se você não tem medo, o que você vai fazer? Você tem grandes chances de entrar neste mar, começar a nadar e não sair nunca mais de lá. Ou se você sair, você vai sair em algumas partes, porque os camarões, os tubarões te pegaram. Gente, agora eu não sei se eu falei camarões lá atrás ou tubarões, né? Deu um branco aqui, mas enfim, eu queria me referir ao mar cheio de tubarões, né? Então, se o medo não te alerta, olha, se você entrar nesse medo, eu te diz o seguinte, se você entrar neste lugar, neste mar cheio de tubarões, você não vai sair daí vivo. E este medo, ele, na verdade, isso é quando o medo é educado, né? O medo vai dizer para você assim, olha, se você, por exemplo, é mãe e acabou de ter bebê, você não vai conseguir cuidar do seu bebê, ele vai ter que se virar sozinho, né? Ou então você assumir uma série de responsabilidades financeiras, tem que pagar, e você não pode ir embora, porque essa ideia que algumas pessoas têm de que quando a gente vai embora, as dívidas vão embora, é mentira. Elas ficam, né, para os nossos filhos. Então, você precisa estar vivo ainda inteirão para poder cumprir com essas responsabilidades. Então, o medo, ele serve de alerta para você, né? Então, opa,
cuidado, presta atenção. Talvez é melhor você não ir por esse caminho. Agora, quando que o medo ele é ruim? O medo ele é ruim justamente quando ele te paralisa, né? Quando o medo faz você ficar travado, quando o medo não te faz sair do lugar. As pessoas, por exemplo, que têm a emoção do medo dentro de si muito, muito exaltada, muito exacerbada, são pessoas que normalmente pensam muito. Pensam e só pensam. Não agem, não fazem. Por quê? Tem medo, né? Então elas, sabe, é medo de errar, medo de que aconteça alguma coisa que não estava previsto, medo de que, sabe, as coisas não fiquem bem. Então, aí a gente falou um pouquinho sobre a emoção do medo, o quanto ela é boa e importante e o quanto ela pode ser ruim, que é quando você tem ela em excesso, quando ela está te paralisando, né? Quando, aliás, não só paralisando, né? Uma das características do medo é que ele é ruim, às vezes ele faz com que você mude a sua personalidade, né? Com que você deixe de ser quem você é, com que você deixe de manifestar toda a sua expressão divina, todo o seu potencial que você tem. O medo muitas vezes faz isso, né? O medo muitas vezes nos faz fazer escolhas erradas, nos faz nos relacionar de forma errada, nos faz educar de forma errada, né? Mas qual medo que eu estou falando? O medo em excesso, não o medo que nos alerta, o medo que nos diz, olha, cuidado. Aí, a próxima emoção, que a gente falou, medo, tristeza. Vamos falar de tristeza. Tristeza é uma emoção super importante, gente. Todas as 6 emoções básicas, elas são importantes para nós. São muito importantes. Então, a tristeza. Por qual motivo a tristeza é importante? A tristeza, ela é extremamente importante para lhe trazer reflexão. Ela também, ela é um termômetro, sabe? É como se fosse um indicador que às vezes te diz, olha, isso não foi bom para você, isso não está fazendo bem para você. Isso não está fazendo bem significa que pode ser algo que você tenha escolhido fazer, que não foi bom, o resultado não foi bom, ou que aconteceu alguma coisa que no mundo externo, né, que independeu de você, que independe de você e aconteceu. Como, por exemplo, a gente está tendo muito isso agora, né? Algumas empresas que não conseguiram suportar a crise fruto dessa pandemia e que não tiveram como se atualizar muito rápido para novas formas de entregar um serviço ou produto, às vezes tiveram que dispensar seus funcionários. E de repente você foi dispensado, dispensada e está triste. É normal, é assim que funciona. Ou você perdeu uma pessoa querida, está triste. Então a tristeza, ela é inerente ao ser humano e ela é importante, porque ela vai te fazer refletir. Pode prestar atenção, se você já perdeu alguma coisa, uma pessoa querida, ou uma pessoa próxima, você com certeza refletiu sobre. Não só sofreu, né, não só sentiu muita tristeza, como também refletiu sobre a vida, refletiu sobre algumas coisas que você não fez e poderia ter feito. Então você refletiu. A tristeza faz com que a gente reflita sobre algo. Faz com que a gente caia num espaço de introversão, olhe um pouquinho mais para a gente e reflita, né? Então é extremamente importante. Quando que a tristeza ela é ruim? A tristeza ela é ruim quando ela é exacerbada. De novo, quando ela é demais. Sabe? Quando ela faz você entrar num buraco de tristeza e não consegue sair mais. Aí é uma tristeza que não é legal. Assim como o medo em excesso, essa tristeza também faz muitas vezes você mudar o seu jeito de ser. Faz você ser uma pessoa, às vezes, apática, porque tá triste. Então, o excesso é que não é legal. Mas a tristeza em si, ela é importante e normal. Depois a gente falou sobre raiva. Gente, raiva. Raiva, então, é algo que, de alguma forma, nós fomos criados para não poder sentir. Vocês já perceberam isso? Então, se você lembrar da sua educação, de quando você era pequena, criança, um dia você tenha gritado com alguém, talvez com sua irmãzinha, ou com a própria mãe ou pai, enfim, foi reativa, gritou e se expressou. Aí, normalmente, o que os pais dizem? Olha, não pode fazer assim. Tá errado, é feio. Gente, vai só piorando, né? Não pode fazer assim, tá errado, é feio. Não tem nada de errado em o pai dizer que está errado.
E às vezes até em dizer que é feio, porque de repente o comportamento que você teve na época foi um comportamento inadequado, foi feio mesmo. Mas só que, quando ele diz isso, a criança não está entendendo que é feio somente o comportamento. Ela está entendendo que ela não pode agir daquele jeito. E ela agiu daquele jeito porque se sentiu de uma determinada forma, no qual esta forma ela era alimentada pela emoção da raiva. E aí ela entende que, bom, se eu tenho raiva, eu faço isso. E se eu faço isso, é errado. É criança, né? Então ela ainda não tem um repertório mental para que pudesse concluir melhor. Então ela vai concluir assim, olha, se eu sinto raiva, eu faço isso que é feio, então não faço mais. E é muito comum as pessoas que não têm uma experiência com a raiva porque não se permitiram sentir isso, né? É como se tentassem negar a existência desta emoção dentro de si. E aí recebo muito em consultório, em atendimentos, pessoas que têm dificuldade em deslanchar na vida, em fazer as coisas acontecerem, em ter determinação, em ter pegada, em virar a mesa, sabe? E ser diferente, ter uma vida diferente, conseguir resultados diferentes, justamente porque tem uma forte dificuldade em assumir a emoção da raiva. E, gente, mas vamos pensar assim, e no casamento, Sampa, onde que essa raiva pode ser importante? Essa raiva, ela pode te dizer um dia o seguinte, olha, chega disso. Você não merece mais viver desse jeito ou dessa forma. A partir de agora, busque uma solução, faça diferente, seja diferente. Você merece mais do que isso. Nessas palavras, eu não estou dizendo que é para você se separar, largar do seu marido, da sua esposa, não. Significa que é para você fazer alguma coisa. Porque se você continuar desse jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados, né? Aquela famosa e antiga e batida frase, se você quer alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente. Se você quer um resultado diferente, faça alguma coisa diferente. E uma das emoções que te dá energia, que te faz virar mesa, que te faz ter explosão para falar chega disso, é a emoção da raiva. Então, é super importante que você também a tenha. Agora, quando que a emoção da raiva ela não é ruim? Quando ela é exacerbada, né? Ela vem forte demais. E aí você, ao invés de utilizar essa emoção que está te trazendo uma informação, você age de forma reativa, diz coisas que não quer, é mais ríspido ou mais ríspida, né? E acaba, às vezes, se arrependendo depois pelo que fez. Ou às vezes o que você fez não tem nem mais volta, porque ou foi fatal, ou a pessoa que se sentiu lesada em função da sua raiva, ela não tem condição emocional de lidar com isso e de perdoar. E aí, muitas relações acabam. Então já falamos de 3 emoções, medo, tristeza e raiva. Agora nós vamos falar de alegria. Por um acaso, vocês já encontraram com alguém numa situação, como um velório, por exemplo, e que às vezes a pessoa é inadequada? Ou, às vezes até numa sala de aula a pessoa é inadequada, né? Fala alto demais, faz brincadeiras. No velório, por exemplo, é comum, sempre tem que só ficar contando piada e rindo, e rindo, e rindo, e rindo. Num contexto que a gente até entende que, às vezes, quem está fazendo isso tem a intenção de dar uma animada, né, de melhorar o ambiente, de levantar o astral. Mas o fato é que tem muito cara, muita pessoa, muita mulher, muito homem sem noção, num comportamento assim inadequado, sem ter consciência. Isso é o excesso de alegria. É o excesso de alegria. E, ao mesmo tempo, a emoção da alegria ela é extremamente importante, né? Ela faz com que a gente perceba a graça na vida, deixa a nossa vida mais gostosa. Então, é muito importante tê-la também. Emoção do amor. A emoção do amor, esse aí, acho que para você é até mais fácil, né, da gente estar falando, embora sim, é mais fácil você entender o que é. Não significa que você saiba demonstrar. A gente vai falar um pouquinho também sobre amor e afeto. Amor e afeto são coisas diferentes. Então, o amor. O amor, ele é extremamente importante para que a gente consiga se relacionar com o mundo, né? É extremamente importante para que a gente consiga aceitar o outro. E extremamente importante para que antes de eu me relacionar com o mundo e eu me relacionar com o outro e aceitar o outro, eu consiga me relacionar comigo, consiga me aceitar. É onde eu acolho a minha existência. Isso é a emoção do amor.
E a emoção do amor também, ela é extremamente importante na educação, né? Como eu dei esses exemplos, na educação dos nossos filhos, né? Ela é a base da construção do pilar que vai sustentar todas as demais emoções que nós precisamos trazer no nosso dia a dia, né? Então, a emoção fundamental de sustentação é o amor. Isso a gente fala bastante, gente, né? Nós temos no nosso canal uma série de vídeos no qual a gente fala sobre gestação. E lá a gente fala muito dessas emoções voltado para a gestação e da importância dessas emoções na formação do bebê enquanto feto até que ele nasce e como você estimula isso durante o desenvolvimento desta criança pela vida, né? Isso no seu papel como pai, como mãe, como treinadores e formadores do seu filho. Agora, o amor, quando em excesso, ele não é bom. Como assim, Sampa, não é bom? É que o amor em excesso, ele... vocês já tiveram aquela situação de uma mãe que faz tudo pelo outro? Tudo assim, faz demais pelo filho. Então, por exemplo, eu tive um colaborador, né, um estagiário na época que eu tinha contratado, e esse estagiário tinha 19 anos. E a mãe dele levava o café na cama para ele todos os dias. É claro que ela fazia isso por amor, eu não tenho dúvidas, né? Mas só que percebam que já é um amor que passou da conta. O amor em excesso, como o medo em excesso, a tristeza em excesso, como todas as demais emoções em excesso, exceto a gratidão. O amor em excesso, ele não dá espaço para o outro crescer. O amor em excesso tira a oportunidade do outro, tira a iniciativa do outro. O amor em excesso sufoca o outro. O amor em excesso infantiliza o outro. O amor em excesso não constrói aquilo que nós imaginamos que ele vai construir. Sentir, mas vamos melhorar um pouquinho mais essa colocação. Sentir amor, amar demais, amar muito, tá tudo bem. Agora, o seu comportamento a respeito deste amor para com o outro é que ele precisa ser adequado, ele precisa ser na medida certa. O que às vezes acontece muito é que, junto com este amor, por não ter consciência da medida adequada e da medida certa, é muito comum, até pelo desenvolvimento da maturidade emocional da pessoa, quem tem um amor exacerbado dentro de si, normalmente também tem um medo exacerbado, e eles andam juntos. E aí isso molda todo o comportamento e o jeito de ser dessa pessoa, que em alguns aspectos traz sim resultados positivos, mas em outros tem hora que os resultados não são bons. Pelo contrário, os resultados são ruins. Não só para quem tem este excesso de amor junto com medo, quanto para as pessoas que recebem isso. E aí a gente tem nós já falamos de 5 delas, né? Medo, tristeza, raiva, alegria, amor. E agora a gente tem gratidão. Gratidão é uma das emoções que as pessoas, muitas demoram para ter contato sobre essa emoção. E que quando tem, nunca é demais. Pelo contrário, neste caso, ela é ruim quanto menos a gente tem, né? A gratidão, ela permite que a gente retribua ao outro, olhe mais ao outro, respeite mais ao outro. A gratidão, ela é consequência de que a emoção do amor, você tem emoção do amor e você já está no estágio onde você consegue perceber também o amor dos outros, ou do nosso ser maior, do grande Criador de Deus, por você. Então, gente, olha só, nós falamos aí de 6 emoções. Por que eu trouxe elas para você? Então, você marido, você esposa, você que está namorando e quer se relacionar melhor com seu parceiro ou com a sua parceira, e não quer ter crises. Porque para que você supere, para que você vença as crises, o primeiro passo, a gente sempre diz isso, o primeiro passo é que você perceba qual que é a sua contribuição para este problema que surgiu, para esta crise que está acontecendo. Quando você quiser encontrar a origem que te faz contribuir para que este problema aconteça,
O melhor caminho é sempre, ou talvez um dos caminhos que seja fácil, é você se conectar à emoção que te fez agir de tal forma. Porque normalmente, gente, eu diria que 99% das vezes, em tudo que nós fazemos, costuma existir uma emoção por detrás. E às vezes a gente não consegue mudar o comportamento porque nós não conseguimos identificar ou nem temos a consciência de que tem uma emoção de medo, de tristeza, de raiva, de alegria por detrás daquele jeito de ser ou daquela forma de se comportar ou daquela atitude que você teve. E aí acaba acontecendo coisas que você não gosta, né? Que depois atrapalhou sua relação, tal, e que melou. Tá? Agora que você já sabe de tudo isso, vamos colocar um exemplo para que você possa refletir e identificar a emoção em você no comportamento que você teve. Então, você está numa crise na relação e nessa crise você está sem paciência, paciência zero. Né? Nada que o seu parceiro, o seu cônjuge faz para você tá bom para você. Só que aí você quer tentar fazer diferente, quer ter um olhar mais acolhedor sobre a situação e não consegue. Então, e aí este problema ele tem crescido e está criando uma crise na relação. Porque aí se você começa a ficar com raiva, se você começa a ficar irritada com as coisas que acontecem, sem paciência, é natural que você não tenha libido, que você não tenha tesão, e aí vocês não vão se relacionar, você mexe com a admiração para com o outro, e o casamento fica ruim, a relação fica ruim. Só que você não consegue mudar o comportamento, não consegue mudar esse jeito de ser. Por qual motivo? Porque o que estimula esse comportamento, o que estimula essa irritação, essa falta de paciência, é uma emoção. E aí o que a gente costuma fazer quando nós estamos em sessão de terapia? Então vamos supor que seja uma esposa sem paciência. Você anda sem paciência com seu marido? Ok, né? Mas o que ele faz que você fica sem paciência? Qualquer coisa que ele faz já me irrita. Eu já não tenho paciência, já quero que ele pare. Né? Então, aonde ele chega e coloca a mochila, a bolsa do trabalho já me incomoda. Tudo está começando a me incomodar. Quando ele chega e põe a mochila lá no lugar, o que te incomodou? O que aconteceu aí que te deixou incomodada? Deixa eu tirar uma coisa aqui. Então, nessa situação, quando acontece isso, o que foi que aquela mochila que foi colocada em tal lugar que te irritou, por qual motivo te irritou? Né? A gente precisa ir afunilando. A gente costuma dizer que a gente vai metamodelando, a gente vai especificando cada vez mais. O que te irritou? É o jeito que ele chega. Então, na verdade, não é onde ele pôs a mochila, é o jeito que ele chega. Mas como que é o jeito que ele chega? Ele chega todo sorridente, querendo me dar um beijo. Mas se ele está sorridente e quer te dar um beijo, isso não é bom, né? Aparentemente, eu imagino que vocês, mulheres que estão assistindo, gostariam de ter uma pessoa que chega em casa sorridente e quer te dar um beijo, quer te cumprimentar, quer te dar um abraço. Então, isso não é bom? E aí, vamos então entender um pouquinho mais, tem alguma coisa que não está batendo. Sabe o que é? Na verdade, não é bom. Mas por qual motivo não é bom? Porque nós estamos em uma crise na relação e ele, ao invés de vir e falar comigo sobre, para que a gente possa resolver, ele não fala. E aí, quando ele chega em casa do trabalho e dá esse sorrisinho e quer me beijar, é como se não tivesse acontecendo nada. E quando o seu marido, então, age desse jeito, como você se sente? É como se tudo que eu dissesse não tivesse valor nenhum. E quando você diz coisas que para você parece que não tem valor para o outro, você se sente como? Eu me sinto sem valor. Chegamos. Eu me sinto sem valor. E quando você se sente sem valor, como que você fica? Eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva. Vocês perceberam? Ela já começou a ter consciência do motivo pelo qual ela ficava irritada e que no início a queixa dela foi:
aonde o marido colocava a mochila. Só que, na verdade, a queixa não tinha nada a ver com a mochila, mas sim com todo um contexto que fazia com que ela se sentisse irritada, porque ela não se sentia valorizada. É como se, sabe, aquele marido não a valorizasse. Só que eles não conseguiam conversar a respeito disso. Eles não tinham a mínima consciência, ela não tinha a mínima consciência que era isso, por consequência não conseguia nem conversar a respeito com o marido, e ao mesmo tempo o marido não conseguia perceber, né? Talvez se ele fosse mais evoluído emocionalmente, tivesse passado por processos de terapia ou alguns cursos onde ele se conhecesse mais para perceber o outro, né? Porque, gente, por que eu digo isso? A gente só consegue, de fato, perceber mais o outro quando eu amplio a percepção sobre mim, né? Então, quanto maior for a minha percepção sobre mim, como eu funciono, melhor e mais competente eu sou em perceber o outro. Quanto menos percepção eu tenho sobre mim, menos eu vou ter percepção sobre o outro. Então, quando a gente, só para vocês entenderem, quando ela já descobriu isso, a gente começou a trabalhar o que fazer para melhorar a relação deles. Aí, como ela sacou que ela tinha raiva, e que ela sentia raiva porque não estava se sentindo valorizada, e aquela raiva era tão grande que não fazia ela lembrar de outras coisas, sabe? De outras situações no qual esse marido a valoriza muito, de tantas coisas que ele faz que mostram o quanto ele valorizava, mas que esta coisa de não, sabe, esse gatilho emocional, esse disparador que acontecia quando ela se sentia que não estava sendo escutada, que existia um problema e ele não olhava para esse problema, a tomava. Chegamos até um ponto bastante importante. O próximo ponto, uma vez que ela toma essa consciência, ela vai te dizer, gente, eu não quero mais sentir isso. Porra, tudo bem, eu entendo, isso tudo acontece. A tendência natural é que a pessoa, quando chega nesse estágio, a primeira coisa que faça é apontar toda a responsabilidade para o outro parceiro, para o cônjuge, né? Então, o que quer dizer isso na prática? Esse cara não me valoriza. Não tem por que eu ficar casado com ele. Agora que eu sei, ele me deixa irritada, ele me deixa puta da vida. Não aguento mais, não quero mais. Então existe um movimento natural, normalmente, da pessoa buscar, o primeiro pensamento que vem é de se separar. Então, aí a crise, nesse momento, ela começa a se intensificar, né? Porque ao invés deles buscarem um caminho para se encontrar, ela começa a ter pensamentos, às vezes, de separação. E agora, né? O que fazer? O próximo passo é que ela vai tomando consciência de que este sentimento, esta sensação de desvalor é dela, porque o que o outro, no caso o marido, está estimulando e fazendo ela se sentir assim, ele não tem consciência que ela sente tudo isso e o quanto ele está contribuindo para isso, né? Não existe maldade da parte do parceiro, da parte do marido. Então, o que ela vai fazer? Aí, durante a sessão, o próximo passo é que ela descubra por qual motivo ela tem essa sensação dentro de si. Por qual motivo esse tipo de situação dispara nela essa sensação, essa emoção de raiva e essa sensação de desvalor. Aí, gente, é onde nós entramos no entendimento das emoções que nós vamos herdando. E por qual motivo nós vamos herdando e quais são as histórias que estão relacionadas com essas emoções que nós herdamos. Porque para se perguntar o seguinte, peraí, gente, se todo mundo tem essas 6 emoções, o que faz um ter mais amor e menos tristeza, outros ter muita raiva e pouca gratidão, um ter muito medo e raiva e pouca alegria, né? O que faz com que as pessoas sejam diferentes dessa forma? Ok, uma parte, eu pelo menos atribuo ao que o Criador coloca dentro daquele ser vivo, que é um embrião, que se torna um feto, que depois se torna um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, né? E a outra parte é a parte desta criança, deste ser, a outra parte é a parte que é transformada pelo meio. Como assim transformada pelo meio? Que é tudo que este meio influencia. Como os pais são, o que está acontecendo no mundo, depois como que
que acontece na escola, na adolescência, na vida adulta, é o meio influenciando. Só que esses pais, eles também não são simplesmente o que eles são naquele momento, eles são consequência do meio da família deles. É algo mais ou menos assim, né? Se todo mundo é figo, o que aconteceu, né, na história deste figo, dessa figueira, né, vai passando para os frutos. Não importa se foram os frutos de uma geração X ou se são os frutos da geração Y. Né? As causas externas e como o que acontece nessa figueira vai formando o figo que vai nascendo. Vai influenciando nesta vida nova que vai vir. Ou seja, a gente trabalha para que a esposa, neste exemplo de esposa, ela passe a se conhecer mais através da sua própria história, a partir da sua família, a partir do seu pai e da sua mãe. Às vezes, nós fazemos uma busca na história da pessoa até os avós. Em alguns casos, nós fazemos uma busca até os bisavós, ou seja, nós aplicamos um olhar sistêmico sobre tudo que está acontecendo, ou melhor, sobre tudo que aconteceu na vida desta pessoa, para que ela entenda quem ela é. Então, não é incomum, em casos, por exemplo, onde a pessoa, quando é tomada por uma emoção de raiva, neste exemplo que a gente deu, e descobre que, junto com essa emoção de raiva, acompanha uma sensação de que não tem valor, e que agora ela está se dando conta disso, mas não sabe de onde surgiu isso, ela não consegue lidar com isso, e agora que ela tem consciência está incomodando demais, ela vai perceber que essa sensação de falta de valor, de falta de reconhecimento, vem desde muito tempo, provavelmente antes da adolescência, antes da infância, muito provavelmente antes da fase de gestação dela, antes, talvez, da mãe dela. Mas como assim, Sampa? Ela nem existia ainda? Como veio antes dela nascer? Não estou falando de espiritismo, de nada disso, gente. Também não estou trazendo aqui o assunto da epigenética, que ela explica bastante isso. A gente pode fazer uma próxima live falando somente sobre epigenética e como isso funciona. Mas o que eu quero dizer é, olhando a história da mãe, a história dessa mãe, muito provavelmente é uma história onde ela não se sentia valorizada. E, no casamento, quando ela estava grávida desta esposa, né, ela também não se sentia valorizada. Aí, tudo que ela sentia passava para essa esposa que, então, era um feto, né, um bebezinho lá dentro da barriga da mãe, para ela. E ela sentia tudo isso. E ela começou a ser encharcada, envolvida, né, bastante estimulada com essas emoções de raiva, de tristeza e essa sensação de não ter valor. E aí, olha só que coisa maluca, né? Quando essa mãe nasceu, as emoções que mais permeavam aquele corpo, né? Uma criança quando nasce, ela é extremamente sensorial, o cognitivo ainda está se desenvolvendo. Ela foi encharcada, regada, sabe, muito estimulada com emoções. Quem não se sente valorizado, vamos pensar. A emoção costuma ser tristeza, medo e raiva. Tristeza porque não se sentiu valorizado ou valorizado, raiva porque gostaria de ser valorizado e não é, e medo de não ser valorizada como quer, porque já está doendo, imagina ser menos valorizada ainda. E aí depois dessa cognição, né, o cérebro desse bebê foi desenvolvendo, né, dessa mãe, dessa esposa, dessa mulher, né, foi desenvolvendo, e ela, observando a mãe, que já tinha essa sensação de que não era valorizada, a mãe demonstrava que tinha isso. E essa criança, eu estou entrando aí numa parte mais técnica, né, mas essa criança, para se conectar com a mãe, e ela vai fazer isso naturalmente, e ela vai sentir tudo que a mãe sente, mesmo depois que saiu do ventre,
ela vai começar a fazer igual à mãe, a copiar os comportamentos da mãe. Não só em jeito de ser, mas emocionalmente. Só que ela nem tem... E isso tudo é muito no inconsciente, gente. Então, ela começa a reforçar ainda mais essa sensação de que não tem valor. E sempre que ela se conecta com essa sensação de que ela não tem valor e não tem consciência, vem uma raiva essa que já está gravada dentro dela, junto com o medo, junto com um monte de coisa, com as emoções que eu comentei. Imagina o seguinte, que todo mundo tem uma lente, que é a lente como vê a vida, né? E essa lente, ela traz uma sensação e traz uma emoção. Vamos lá, vamos pegar no caso da mãe dessa esposa aí que se queixava do marido, que a irritava porque colocava a forma como ele já chegava e colocava a mochila, né? Olha só onde a gente foi parar. Essa mãe usava um óculos, a mãe dela usava um óculos que tinha a sensação de sem valor, ou seja, desvalores, que não tinha valor, e tinha também a emoção de raiva e de tristeza, né? E assim essa mãe provavelmente conviveu o mundo, assim que ela olhava o mundo, né? A emoção principal dela era a raiva, porque a emoção por detrás da irritação e da falta de paciência é raiva, é medo e raiva. E essa mãe também tinha medo. Essa filha, que já sentiu tudo isso no ventre, e que depois, observando a mãe, absorveu tudo isso para si ainda mais, qual vocês acham, e que se tornou esposa hoje, que está fazendo a queixa do marido, qual vocês acham que é a lente que ela usa? É principalmente a lente da sensação de desvalor, de que não tem valor, e de medo e raiva, que explica justamente o que a deixava irritada e sem paciência quando o marido chegava daquele jeito e colocava a mochila aonde ele colocava. E o problema, a gente já falou, não era da mochila, mas era a forma como ele sorria e queria abraçá-la. E o problema, a gente já falou também que não era isso, mas sim o fato de que ele não agia como se parecesse que nada tivesse acontecendo, que não tivesse uma crise na relação. E o problema, a gente já falou também que não era isso. Na verdade, isso só estimulava na esposa uma sensação de desvalor. Então, ou seja, o problema não era como o marido chegava e fazia, né? A origem deste problema e desta crise estava nessa sensação interna da esposa. E olha, gente, que aqui eu estou falando da parte que cabe à esposa, mas numa relação entre os casais, ambos são sempre responsáveis. Por que ambos são responsáveis? Porque ambos permitiram que uma situação dessa chegasse desse jeito. Então, a esposa tem sua responsabilidade a respeito disso e o marido também tem sua responsabilidade a respeito disso. É que nesse momento, nós estamos olhando para a esposa como exemplo. Resumindo, quando essa mulher, ela consegue entender, perceber que o que a fazia perder a cabeça, ficar irritada, não ter equilíbrio emocional, ou aos olhos de quem só olha de fora e só olha para o comportamento e falar sem inteligência emocional. A origem de tudo isso era esta sensação de desvalor que ela não tinha consciência e esta raiva que ela tinha dentro de si por causa disso. Quando neste processo de desenvolvimento pessoal ela ressignifica tudo isso, entende que essa sensação não é dela, essa sensação era da mãe dela, ou era da avó dela, ou era da bisavó dela, e que passou para ela, e que essa raiva também não é, sabe, assim, nunca foi dela, mas que ela sim carregou isso durante muito tempo e que isso não serve mais para ela, ela consegue abrir mão. E quando ela consegue abrir mão, isso não a incomoda mais. Quando ela toma consciência do que era, ou seja, da origem de tudo aquilo, já não toma mais ela. E aí, quando no dia seguinte, ou no evento seguinte, em que o marido chega do trabalho, põe a mochila e dá aquele sorriso, e vem querer dar um beijo da mesma forma, ela já não vai mais se irritar, porque ela já vai ter entendido tudo o que ele faz, ao contrário do que ela achava que tocava nela num núcleo de não ter valor, na verdade é uma demonstração do quanto ela tinha valor. E que mesmo com um monte de problema na cabeça, do trabalho, ou de coisas que não deram certo, ele se esforçava para sorrir e para dar um beijo nela e dar um abraço nela. Só que, gente, vocês perceberam que nós
entramos de uma forma mais profunda no funcionamento do ser humano para que você possa, a cada situação, problema no seu casamento, mergulhar mais profundo em você e todas as situações te façam crescer, te deixem melhor, para que você possa cada vez mais estar mais preparada para vencer a próxima crise que se aproxima, ou o próximo problema que se aproxima. Por enquanto eu estou falando de vencer o próximo problema, ou vencer a crise, mas o fato é que quando você entender que problema não é o problema, mas sim, problema é um sintoma, e aí você começar a ter um funcionamento automático de buscar a crise que está gerando este sintoma, que está gerando este problema, e que se ele crescer muito, você então terá uma crise. Você não tem mais crise, e você passa a ter um casamento sem crise. Você vai vencer todos os problemas e todas as crises. Não digo que você não terá problemas. Sim, você terá, e muitos. São coisas da vida, acontecem, vão acontecer. E muita coisa a gente não controla. Mas você vai saber como vencer cada um deles. E se você e o seu marido, se você e a sua esposa estiverem alinhados, estiverem crescendo juntos, estiverem na mesma página, não que vocês não terão problemas, mas esses problemas não se tornarão crise. Então você terá um casamento sem crise e saberão como lidar com essas dificuldades juntos. E a cada dificuldade que surge, que bom que surge, porque vocês vão poder crescer, vocês vão poder olhar para si, vão poder olhar para os dois, vão poder olhar para a situação, amadurecer e terem um casamento cada vez melhor. É isso, gente. Por hoje é só. Até a nossa próxima live do programa Casamento Sem Crise. Tchau, gente. Até mais.